Pessoal, hoje vamos ver o que talvez o mais famoso judeu da história, Albert Einstein, acha do que ocorre com a atual postura de Israel em relação a Gaza. E o principal, os bolsonaristas que só sabem tentar lacrar nas redes se lascaram de novo. Bolsonaro na cadeia e Lula Nobel da Paz, segundo Rogério Correia. E mais, Flávio Dino propondo o fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes. Vocês sabiam que hoje é assim que juiz é punido? Com aposentadoria. Está imperdível. Veja tudo isso aqui, mas antes peço que nos ajude fazendo sua inscrição, deixando o like, comentando e compartilhando muito para aumentar a relevância da nossa comunidade progressista. Muito obrigado, forte abraço. Albert Einstein denunciou o genocídio palestino. Em 1948, o nascente Estado de Israel já praticava ações genocidas contra os palestinos. Albert Einstein e uma série de intelectuais judeus denunciaram essas atrocidades em carta ao jornal The New York Times. Einstein expressa preocupação com o surgimento do partido Tnuat HaHerut em Israel, comparando suas táticas e apelo a partidos nazistas e fascistas, como o massacre de civis, intimidação e espancamento da população. O artigo se tornou terrivelmente profético sobre o fascismo no país e a colaboração dos Estados Unidos. Apesar de ser um grande defensor do povo judeu, Einstein tinha uma postura humanista e alertou contra o extremismo mesmo vindo de seus correligionários. Sua coragem em condenar o fascismo sionista é um exemplo de integridade moral. Bolsonaro vai ser preso. Essa é a voz comum que se ouve no Brasil. Não resta dúvida que o Supremo Tribunal Federal vai prender Bolsonaro. E vai prender porque esta Casa Legislativa, junto com o Senado e o Congresso Nacional, fez uma CPMI, que foi a CPMI do golpe. E nesta CPMI está indiciado como principal responsável pela articulação de um golpe o senhor Jair Messias Bolsonaro. E a cada dia fica mais claro, deputada Sâmia, que Jair Bolsonaro, agora delatado por Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordem, tinha toda a responsabilidade de organizar o golpe. Às vezes a gente duvida do que aconteceu aqui, mas é preciso rever as cenas. Mas mesmo sem rever as cenas, quando a gente vê a atitude de parlamentares nesta casa, atuando como uma horda, não como deputados e parlamentares, mas com palavrões, ofensas, sem argumento, a gente vê por que aquele pessoal invadiu aqui, quebrou o Supremo e quebrou o Palácio. Queriam um golpe, agora querem outro golpe, a fim de conturbar o momento político brasileiro, porque o presidente Lula vai bem, o governo vai muito bem, do ponto de vista da economia e social, eles querem falar no impeachment. Uma outra forma de tentar o golpe. O presidente Arthur Lira já disse que esse pedido de impeachment ou irá para a lata de lixo ou para uma gaveta bem escondida aqui dentro. Mas isso é apenas uma cortina de fumaça que este pessoal faz aqui. Sabedores da prisão de Bolsonaro, que está próxima. Ou vocês duvidam que o ministro Dino, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, a imensa maioria dos ministros já não tem a consciência da tentativa de golpe. E eles estão se baseando no que nós aqui no Congresso Nacional definimos através de uma CPMI que eles pediram. Bolsonaro golpista é algo que o povo brasileiro sabe. E, presidente, não ter dó, não mandar parar um genocídio, uma carnificina, como disse a Igreja Católica, lá na Palestina, é não ter nada na consciência. 10.000 crianças mortas, ensanguentadas, e fingem que não veem. O que o presidente Lula fez foi um ato heróico de dizer: parem de bombardear a Palestina, porque a paz tem que vir para o mundo. O presidente Lula merece, é o Prêmio Nobel da Paz, e ele será alcançado, porque o presidente age com o pulso que deveria agir. Certamente, se naquele momento atrás, em que Hitler fez tudo aquilo que fez, inclusive contra os judeus,
tivesse um estadista como Lula para colocar o dedo na ferida, talvez Hitler não chegasse onde chegou. Hitler foi, portanto, um ditador. Lula é o homem da paz. Parabéns, presidente Lula. Bolsonaro. Se um servidor público civil, imaginemos, senador Paim, um delegado da Polícia Federal, pratica um ato de corrupção, ele é processado administrativamente e é demitido, perde o cargo. Assim também em relação a um servidor deste Senado da República. E praticamente 99% dos servidores públicos são submetidos a esta lógica. Se você cumpre os seus deveres, você tem os seus direitos. Se você pratica uma falta leve, você tem uma punição proporcional. Mas se você pratica um delito grave, que configure, inclusive, eventualmente até um crime, é claro que você tem que receber uma sanção simétrica. No caso, a perda do cargo. Tal não ocorre, contudo, em relação a 3 categorias do serviço público brasileiro. A primeira, a categoria a qual eu tenho a honra de ser vinculado há 30 anos, de um modo ou de outro, a magistratura. A segunda, o Ministério Público. E a terceira, os militares. Em relação a essas 3 categorias, o que ocorre? Se um juiz pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, ele é processado administrativamente e a sanção máxima, hoje, é a aposentadoria compulsória. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público. E em relação aos militares, ocorre a aplicação indevida de um instituto chamado pensão por morte ficta, ou pensão por morte presumida. Senhor presidente, é a famosa viúva de marido vivo. Se cria a seguinte circunstância: se o militar pratica um ato ilícito e ele é excluído dos quadros da instituição militar, se presume que ele tenha morrido e a sua pensionista passa a receber a pensão como se viúva fosse, mas o marido está vivo. Acaba sendo, em termos práticos, um resultado equivalente ao que se passaria em relação aos juízes e aos promotores. E por isso, nessa proposta, consigno claramente que, de um lado, é proibida a sanção de aposentadoria compulsória, e de outro, que no caso de falta grave, a sanção aplicável deve ser a demissão ou a perda do cargo, o nome que queiram dar, à luz da lei de regência do respectivo regime jurídico. Senhor presidente, amanhã vai ter o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Eu tenho dito aqui, deputado Joséildo, que Bolsonaro vai ser preso. Ontem gritaram aqui, cadê as provas? Estou aqui com a decisão de Alexandre Moraes sobre o que aconteceu. Vou ler trechos para vocês. E eu acho interessante essa manifestação de domingo, dia 25. Sabe por quê? Vocês vão sair direto para Papuda. Então quem for da manifestação está comprando uma passagem para Papuda. Porque claramente... Eu vou! Pode ir, vai ser preso. Porque claramente é um gesto antidemocrático. Está aqui o relatório, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Página 14. Esses malucos tiveram coragem de grampear o ministro Alexandre de Moraes na tentativa de prendê-lo. Tinha um núcleo de inteligência chefiado pelo general Heleno. Vou ler para os senhores. Está aqui. Pela democracia. Conforme diz... Que democracia? Isso aqui é golpe. Olha o que está escrito no relatório. Conforme descrito... Se acalme, deputado. Conforme descrito, os elementos informativos colhidos revelam que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentada por Felipe Martins. Eles falavam na prisão de 3... Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco e Alexandre Moraes. Qual a decisão de Bolsonaro? Está escrito aqui. Mexa na minuta do golpe. Nós vamos prender Alexandre de Moraes. Mais grave. Olha a continuação aqui.
A equipe de investigação da Polícia Federal comparou os voos realizados pelo ministro Alexandre de Moraes no período de 14 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro, com os dados de acompanhamento realizados pelos investigados. A análise dos dados confirmou que o ministro Alexandre de Moraes foi monitorado pelos investigados, demonstrando que os atos relacionados à tentativa de golpe de Estado estavam em execução. Dia 27 de dezembro está aqui o Braga Neto falando de golpe, dia 27 de dezembro. Tem mais. Vocês querem ver o general Heleno? 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema de inteligência. Eu já conversei com o Vitor, que era o diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados vão fazer. Senhores, isso aqui não tem jeito. A casa caiu. Eles sabem, pegaram diálogos. E tem mais, eu dizia aqui, e eu vi um deputado que me antecedeu falando de joias. O tenente-coronel Mauro Cid entregou tudo. O tenente-coronel Mauro Cid fazia parte dos 6 núcleos, porque tinha vários núcleos. Núcleo de desinformação, núcleo jurídico. Então o que eu quero dizer aqui, senhores, amanhã vai ser um dia histórico. E eu acho interessante, porque vai ficar demonstrado que quem for nessa passeata do dia 25 está defendendo e é cúmplice de uma tentativa de golpe de Estado. Quem for dia 25 está comprando uma passagem direta para Papuda.